Introdução, item 4, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Continuação. Resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, do número 11 ao número 21. 11. De duas coisas uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou ela é a passagem de uma alma para um outro lugar. Se tudo deve se exterminar, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas, se a morte não é senão uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir, que felicidade nele reencontrar aqueles a quem se conheceu. Meu maior prazer seria o de examinar de perto os habitantes dessa morada e de aí distinguir como aqui aqueles que são sábios daqueles que creem sê-lo e não são. Mas é hora de nos deixarmos, eu para morrer, vós para viver. Segundo Sócrates, os homens que viveram sobre a terra se reencontram depois da morte e se reconhecem. O Espiritismo nulos mostra continuando as relações que tiveram, de tal sorte que a morte não é nenhuma interrupção, nem uma cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Tivessem Sócrates e Platão conhecido os ensinamentos que o Cristo daria 500 anos mais tarde e os que os espíritos dão atualmente, e não haveriam de falar de outra forma. Nisso não há nada que deve surpreender se considera que as grandes verdades são eternas e que os espíritos avançados as deveram conhecer antes de virem sobre a terra, para onde as trouxeram. Que Sócrates, Platão e os grandes filósofos de seu tempo puderam estar mais tarde entre aqueles que secundaram Cristo na sua divina missão e que foram escolhidos precisamente porque tinham, mais que os outros, a compreensão de seus sublimes ensinamentos, que eles podem, enfim, hoje fazer parte da pléiade de espíritos encarregados de virem ensinar aos homens as mesmas verdades. 12. Não é preciso nunca retribuir injustiça por injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer que seja o mal que se nos tenha feito. Poucas pessoas, entretanto, admitirão este princípio, e as pessoas que estão divididas não devem senão se desprezar umas às outras. Não está aí o princípio da caridade, que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e de perdoar os inimigos? 13. É pelos frutos que se reconhece a árvore. É preciso qualificar cada ação, segundo o que ela produz, chamá-la má quando dela provém o mal, boa quando dela nasce o bem. Esta máxima, é pelos frutos que se reconhece a árvore, se encontra textualmente repetida várias vezes no Evangelho. 14. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si, nem o que está em si, mas há uma coisa que lhe é ainda mais estranha que aquela que está em si. 15. As mais belas orações e os mais belos sacrifícios agradam menos à divindade que uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela. Seria uma coisa grave se os deuses tivessem mais consideração para com as nossas oferendas que pela nossa alma. Por esse meio, os mais culpáveis poderiam se lhes tornarem favoráveis. Mas não há de verdadeiramente justo e sábio senão aqueles que, por suas palavras e pelos seus atos, desempenhem-se do que devem aos deuses e aos homens. 16. Chama o homem vicioso a esse amante vulgar que ama o corpo antes que a alma. O amor está por toda parte na natureza, que nos convida a exercitar nossa inteligência. É encontrado até nos movimentos dos astros. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa sua morada lá onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que dá a paz aos homens, a calma ao mar, o silêncio aos ventos e o sono à dor. O amor, que deve unir os homens por um laço fraternal, é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei natural. Sócrates, tendo dito que o amor não é um deus nem um mortal, mas um grande demônio, quer dizer, um grande espírito, presidindo ao amor universal, esta afirmação lhe foi, sobretudo, imputada como crime. 17. A virtude não se pode ensinar,
ela vem por um dom de Deus àqueles que a possuem. É aproximadamente a doutrina cristã sobre a graça, mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor que se pode pedir, porque ela não é concedida a todo mundo. Por outro lado, se é um dom, ela é sem mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito. Ele diz que aquele que possui a virtude a adquire por seus esforços em existências sucessivas, em se despojando pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a força da qual Deus favorece todo homem de boa vontade para se despojar do mal e para fazer o bem. 18. É uma disposição natural a cada um de nós se aperceber bem menos dos nossos defeitos que dos de outrem. O Evangelho diz: vedes o argueiro no olho do vosso vizinho, e não vedes a trave que está no vosso. 19. Se os médicos fracassam na maioria das doenças, é que tratam o corpo sem a alma, e que o todo não estando em bom estado, é impossível que a parte se porte bem. O Espiritismo dá a chave das relações que existem entre a alma e o corpo, e prova que a reação incessante de uma sobre o outro. Ele abre assim um novo caminho à ciência, e em lhe mostrando a verdadeira causa de certas doenças, lhe dá os meios de combatê-las. Quando ela se inteirar da ação do elemento espiritual na economia, fracassará menos frequentemente. 20. Todos os homens, a começar desde a infância, fazem muito mais mal do que bem. Estas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal sobre a terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação da terra, onde não habita senão uma pequena fração da humanidade. Só o Espiritismo lhe dá a solução que está desenvolvida adiante nos capítulos 2, 3 e 5. E 21. A sabedoria em não crer saber aquilo que tu não sabes. Isso vai endereçado às pessoas que criticam aquilo de que frequentemente não sabe a primeira palavra. Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo: experimentemos primeiro torná-los, se isso é possível, mais honestos em palavras. Se não, não nos preocupemos com eles e não procuremos senão a verdade. Esforcemo-nos em nos instruir, mas não nos injuriemos. É assim que devem agir os espíritos com respeito aos seus contraditores de boa ou má fé. Revivesse Platão hoje e encontraria as coisas aproximadamente como no seu tempo e poderia ter a mesma linguagem. Sócrates também encontraria pessoas para se escarnecerem de sua crença nos espíritos e tratá-lo de louco, assim como a seu discípulo Platão. Foi por ter professado esses princípios que Sócrates foi primeiro ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tanto isso é certo que as grandes verdades novas, levantando contra si os interesses e os preconceitos que machucam, não podem se estabelecer sem luta e sem fazer mártires.